Olha, primeiro eu quero dizer, aliás, repetir o que tenho dito aqui, não somente aqui, em outros lugares, em muitos lugares e em documentos também, que foi a falta, a falha, o pecado ou o crime, a exclusão do Rio Piancó do projeto atual do São Francisco. Como é que você faz um projeto de transposição no Estado, gasta bilhões de reais e exclui, deixa de fora o principal rio, o maior rio, o mais importante? Porque o Piancó, ele não só é o maior e mais importante rio do sertão, ele é a principal veia hídrica do complexo Coremas-Mãe d'Água, que é a maior caixa d'água do estado. Então, recapitulando, como é que você faz uma transposição e deixa fora da transposição, como ocorreu, lamentavelmente, o principal rio e a principal caixa d'água do estado? Isso é um absurdo, é uma coisa que deveria ser investigada e os responsáveis punidos. Se nós estivéssemos em um país sério, nada disso estava acontecendo. Porque como é que você faz um absurdo desse? Você gasta R$ 1 bilhão para incluir o Rio Piranhas, e nós não somos contra a inclusão do Rio Piranhas, tanto é que foi o rio beneficiado a custo de R$ 1 bilhão, mas é um rio sem capilaridade, sem grandes barramentos. Então, como é que você inclui um rio como Piranhas, sem importância hídrica, a custo de mais de 1 bilhão, e deixa de fora da transposição o rio Piancó, que é o rio mais importante, principal veia hídrica da maior caixa d'água do estado, um rio que, inclusive, cujas nascentes passam rentes ao eixo da transposição e por um custo bem menor, 200 milhões, 250 milhões de reais, você tinha incluído o rio Piancó, consequentemente Coremas, que já tem canais abertos para grande parte do sertão da Paraíba, inclusive para o Rio Grande do Norte. Então, o que houve aqui foi um absurdo. E agora, diante da catástrofe climática motivada pelo El Niño, fenômeno que nós já estamos sentindo seus efeitos e vamos sentir mais ainda, por enquanto é a quintura e a secura, mas daqui a pouco é a falta de chuva ou chuva bem abaixo da média. Ou seja, nós vamos ter indiscutivelmente um estio. Tudo indica que nós vamos ter um grave estio, talvez uma das maiores secas, pelas previsões que estão ocorrendo. A gente espera que essas previsões não se confirmem, mas podem se confirmar. E aí, cadê a transposição? Não existe transposição do Sertão da Paraíba exatamente por esse pecado, por esse crime, por essa falha, que foi a exclusão do Rio Piancó, a exclusão de Curemas. Então, o povo sertanejo, e são mais de 500 mil de sertanejos, que estão hoje em insegurança hídrica por conta da exclusão do Rio Piancó. Então, o povo do Vale do Piancó fica sem água, o povo do Vale do Espinharas, incluindo Patos, a maior cidade sertaneja, fica sem água, o povo do Vale do Sabugi, incluindo Santa Luzia, fica sem água, Pombal fica sem água, grande parte do sertão da Paraíba fica sem água, em completa insegurança hídrica e diante de uma seca e grave que se avizinha. Então, é um absurdo, é um crime. Como é que a gente pode refletir sobre isso sem se indignar, sem se indignar? Então, acordos escusos e corrupção motivaram a transposição que está aí, incompleta, falha, exatamente pela exclusão do Rio Piancó e a exclusão de Curemas, quando, na verdade, poderiam ter incluído os dois rios. Nós não somos contra a inclusão do Piranhas. Por que não a inclusão dos dois rios? Agora, incluir Piranhas e excluir o Piancó, quando o Piancó é o mais viável em todos os pontos de vista, não é? Do ponto de vista da engenharia, do custo e da importância hídrica, é um absurdo. Então, se nós estivéssemos em um país sério, tinha gente presa por isso, tinha gente punida, mas sabe para quem é o castigo? Para o povo, que agora já sente os efeitos de um fenômeno climático que mexe com o clima em toda a terra e que é terrível aqui para o sertão paraibano, para o semiárido nordestino, porque a principal característica do El Niño é exatamente a seca no norte e nordeste do país e chuva forte no centro-sul, especialmente no sul e sudeste. Então, o povo é que está punido, né, fadado a sofrer, como sofremos entre 2012
de 2016, uma seca terrível, com falta d'água em várias cidades, nas áreas rurais também, enfim. É lamentável o que acontece na Paraíba, mas o resultado disso é a omissão dessa bancada federal, que nunca se importou com o Rio Piancó. Aliás, a única figura dessa bancada que se importou com o rio e a sua importância e reconhecia a necessidade da inclusão do rio foi José Maranhão. O recurso que tem nessa obra, que nunca foi iniciada, foi resultado da luta solitária do José Maranhão. Ele próprio confessou aqui, em entrevista a gente, a sua luta solitária. Ele não entendia porque a bancada não se mobilizava, chamava para a reunião, não vinha, pleiteava um recurso de bancada, não existia. E ele sabia que sem o Rio Piancó, e ele mesmo dizia isso, e a gente sabe, e há muito tempo sabe, e grita há muito tempo, sem Rio Piancó não há transposição, é uma farsa. Né? Então, na verdade, essa bancada, ela sempre foi omissa. Esse governador que está aí, que agora diz que conseguiu incluir o Rio Piancó ao projeto de inclusão do Piancó no PAC, o novo PAC do governo federal, mas na verdade o João é omisso, assim como o seu sucessor, o seu antecessor. João foi secretário de Recursos Hídricos, depois assumiu o governo. Se João ou Coutinho tivessem interesse, essa obra já tinha saído, mas nunca tiveram interesse. Agora que se avizinha uma catástrofe climática, agora depois de tanto a sociedade civil gritar, agora que se descobriu a farsa, que foi exatamente a exclusão do Rio Piancó e, consequentemente, você não ter água na maior parte do sertão, eles começam a dar uma de bonzinhos, quando na verdade todos esses que estão aí, esse João, o Coutinho e essa bancada, a maior parte dessa bancada que está aí, e alguns que inclusive hoje nem têm mandato, foram os responsáveis por esse crime, por esse absurdo aqui na Paraíba. Você excluir o principal rio e você excluir a maior caixa d'água do estado. Em outros estados foi o contrário, os governos e sua bancada fizeram esforços, inclusive com recursos próprios, para incluir a principal caixa d'água, como ocorreu no Ceará. Aqui foi o contrário, a luta foi para excluir, para que ficasse de fora o Rio Piancó e Coremas, como de fato aconteceu. Então, na verdade, a obra ainda não foi iniciada, embora que o presidente Lula tenha anunciado essa obra de inclusão do Rio Piancó no PAC. Ela não foi iniciada ainda, ninguém sabe quando vai ser iniciada, e a gente vai sofrer com mais, certamente, um ciclo de estio e todas as suas mazelas, né? A falta d'água, principalmente, não apenas no setor rural, mas no setor urbano, fruto, infelizmente, dos homens públicos que a Paraíba tem. Essas lideranças que estão aí, políticas que sempre assumiram mandatos, que sempre estão na cúpula do poder, comandando o Estado, seja no parlamento, seja no governo, que são responsáveis pelo que nós temos, que é um desastre. Não é? Uma obra como essa, o Rio Piancó deveria ter sido o primeiro a ser incluído, por todas as suas viabilidades financeiras, porque 200 milhões de reais, 250 milhões de reais, é um valor irrisório para a importância de você ter água no Rio Piancó. Não é? Não gastar 1 bilhão com o Piranhas, porque não poderia gastar 250 milhões com o Piancó, que obviamente ia abastecer Coremas, e Coremas já tem canais abertos para todo o sertão da Paraíba, inclusive para o Rio Grande do Norte. Então, com o Rio Piancó, a transposição estaria completa. Sem o Rio Piancó, ela não tem sentido, nem significado. Poderiam, repito mais uma vez, ter incluído os dois rios, mas optaram pelo menos viável e mais caro, e deixaram o mais viável e a obra mais barata de fora. É a corrupção que sempre existiu nesse estado e continua existindo.